Olá, amigos! Nós queremos fazer mais um estudo da Bíblia. Hoje estudamos o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 até 9. A famosa transfiguração de Jesus. E nós vamos explicar mais adiante o que significa transfiguração. Agora nós vamos apresentar o texto. Eu sempre trago uma tradução própria do texto original grego, e que diz assim: depois de 6 dias, Jesus toma com ele Pedro, Tiago e João e os conduz a um monte alto em particular. Jesus foi transformado diante deles, as vestes deles se tornaram um branco brilhante, como nenhuma lavanderia as poderia tornar. Apareceram-lhes Elias junto com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro afirmou: Mestre, é uma boa coisa nós estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois ele não sabia o que falar, porque tinha ficado apavorado. Veio uma nuvem que fazia sombra sobre eles. Dela saía uma voz que dizia: Este é meu filho querido, escute o que ele diz. De repente, ao olhar em redor, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Descendo do monte, Jesus ordenou que eles não contassem isso a ninguém antes que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Vamos começar com o negócio do termo transfiguração, e vocês já perceberam pela tradução do texto, Jesus foi transformado. Então, transfiguração é mudança. O termo grego é metamorfoseado. Em português nós temos a palavra metamorfose, que é mudança, né? Então, Jesus foi transformado. O verbo está na voz passiva, né? Então significa quem transformou Jesus foi o Pai. Uma transformação visível, física, que puderam ver. O termo também aparece nas epístolas de Paulo, e ali fala de uma transformação espiritual, a mudança que a fé opera em nosso coração. Então, aqui no Evangelho tem um sentido de mudança, sim, na aparência. Então Jesus foi transformado. As vestes brilhantes são sinais da glória, da santidade de Jesus. E aí diz: apareceram Elias junto com Moisés, falando com Jesus. São os representantes. Moisés é o representante da lei e o Elias o representante dos profetas. Mas é importante a gente saber que eles eram precursores da aliança que Deus fez com o povo, tá? Então Deus fez a aliança e eles foram aqueles que transmitiram essa aliança para o povo de Deus do Antigo Testamento. E aqui então eles estão para confirmar, porque se nós vamos pegar o Evangelho de Lucas, onde fala também da transfiguração, ele coloca que Jesus estava conversando com Moisés e Elias sobre a sua morte e sua ressurreição. Então, cumprimento da aliança. E aí nós vemos a reação do Pedro. Então, o que foi essa transformação? Foi uma antecipação de eles ver como vai ser a glória no céu. E por isso ele diz: bom, é uma coisa boa nós estamos aqui, que coisa agradável. Então, gente, isso aqui é importante também para nós. O céu vai ser um lugar maravilhoso para todos nós, tá? Então, quando Pedro sentiu como vai ser o céu com Jesus na eternidade, ele queria ficar, né? E nisso veio a nuvem, né, que fazia sombra sobre os
os três, e lá a voz do Pai diz: este é meu filho querido, escute o que ele diz. Então essa voz do Pai, ela aparece no batismo e aparece aqui de novo. Filho amado é alguém especial, tá? E aliás, a gente às vezes pega um texto assim, analisa ele isoladamente, mas vejam bem, o tema filho amado, filho de Deus, é algo que perpassa em todo o Evangelho de Marcos. Ele aparece no batismo, aparece aqui na transfiguração, ele aparece também na forma, né, das conversas, do encontro de Jesus com os demônios. Embora Jesus proibisse eles de falar, mas eles indiretamente estavam dizendo quem Jesus era. Então a forma de Marcos dizer, nós estamos diante do Filho amado, do Filho de Deus. Então não é assim que o Evangelho está apresentando Jesus, não só aqui, mas em todas as partes, e culmina lá no final, quando Marcos quer levar os seus leitores a se juntar com o centurião que fez a confissão lá em Marcos 15, 39. Aqui praticamente é a conclusão do Evangelho de Marcos. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então o Evangelho nos quer levar à confissão de que Jesus é o Filho de Deus, que o Pai enviou ao mundo para salvar a gente. E aí, depois dessa voz, de repente, não viram mais ninguém, somente Jesus. Acabou a transfiguração, aquela demonstração de quem era Jesus. E aí, descendo do monte, Jesus deu ordens que não falassem isso para ninguém antes que ele ressuscitasse dentre os mortos. Existe muitas vezes essa proibição onde Jesus não quer que conte. Esse é para evitar confusão, né? Aliás, nós temos aqui a expressão filho do homem. Jesus não usava filho de Deus, não usava a expressão Messias quando se apresentava. Ele sempre se apresenta como filho do homem. Isso aparece, o termo aparece 80 vezes na Bíblia, 78 nos Evangelhos, ou 79, aliás, uma vez só em Atos, né, quando o Estevão está morrendo, então ele vê o Filho do Homem, né? Mas fora disso é nos Evangelhos, mas 78 vezes usado pelo próprio Jesus. E uma vez, uma pergunta que a multidão faz lá em João 12, quem era esse Filho do Homem que Jesus estava falando? Então, num diálogo onde Jesus se refere como Filho do Homem, eles perguntam quem era esse Filho do Homem. Então, era uma forma de Jesus evitar a confusão. E por isso também aqui ele pede eles não contar, porque as pessoas não iriam entender a obra de Jesus antes de sua morte e ressurreição. Todo mundo esperava um Messias, mas o Messias de cada um era diferente do que o Messias que Deus planejou e que Deus queria enviar. Então isso é importante, gente. Entenda essa parte que não é que Jesus não quer que fale dele, ele não queria confusão, não queria que ele fosse confundido com as falsas expectativas que havia sobre o Salvador. Mas ele queria ser o Salvador que ia nos pagar o nosso pecado e nos garantir a vida eterna, aquela glória do céu que aparece aqui na transfiguração. Que Deus mantenha todos nós na fé para que nós realmente um dia possamos também estar com Jesus na glória eterna. Amém.